né? Não é só uma questão de tecnologia, nós estamos discutindo uma questão, como tu bem falaste, de soberania nacional, digital, o que for. Eu estou muito feliz que esse debate está sendo colocado, porque já faz 13 anos que eu venho tentando dialogar com as forças de esquerda, algumas forças de esquerda, sobre a questão que vai além da tecnologia, que é a questão política, como tu bem colocaste. Mas eu confesso que existe uma certa hegemonia nas forças de esquerda da cultura analógica querer fazer leitura digital. Tá? Então, é muito difícil para alguém que é analógico entender o que está por trás desses fenômenos, dessa parafernália toda que a gente está vivendo. Então, o pessoal trata como se fosse uma televisãozinha, como se fosse um jornal, como se fosse... E não é. A internet é muito mais complexa do que uma televisãozinha ou um jornal, que já a televisãozinha é estou diminuindo para dar um significado maior para a internet, né? Porque na internet existe um fenômeno que eu chamo de subterrâneos da internet, tá? Que é onde os algoritmos trabalham. Não é um algoritmo ou dois, são vários algoritmos que trabalham. Tá? E aí, como todos já sabem, há uma certa vigilância sobre os usuários. Só que no Brasil, eu achei e acho ainda que se tu fala que nós estamos sendo vigiados, as pessoas caem fora da internet. Tem amigos meus que dizem que vão para o mato. Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, a internet é um espaço de disputa, mas tem que saber o que a gente está trabalhando ali, tem que ter armas para trabalhar, né? Eu estudei, por exemplo, a campanha do Bolsonaro, acompanho as igrejas neopentecostais, os caras são craques, os caras são super treinados para trabalhar no subterrâneo da internet. E nós, muitas vezes, ficamos só como se fosse uma televisãozinha ou um jornal, e não é. Entendeu? Então, eu estou muito contente com esse momento, porque colocou às claras que nós estamos sendo monitorados. A minha preocupação, Regis, e demais, é com o controle disso. Então, nós temos um momento propício agora para ampliar o nosso controle sobre esses processos. Mas a discussão que dizem que está há 3 anos tramitando, para mim, recém começou. Se vocês forem analisar os jornais da semana passada, não tinha essa polêmica. Essa polêmica recém está começando. Então, foi muito bom ter adiado a votação para a gente, do povo, os usuários, nós, aprender um pouco mais sobre esses processos. Porque nós estamos sendo monitorados e até manipulados. E nós temos que aprender isso. Isso não é um problema que antes não havia. Antes a gente estava sendo manipulado pela televisão e pelos jornais. Hoje, os caras sabem muito mais da nossa vida do que nós mesmos. Então é importante a gente tomar consciência disso para poder trabalhar. Porque se a gente não aceitar essa realidade, essa dura realidade, e há que endurecer-se sem perder a ternura, é importante que a gente compreenda que é um momento decisivo na nossa história. E como tu bem colocaste, a internet possui fronteiras com o mundo, e as fronteiras precisam ser controladas. Quando eu falei que a turma do Bolsonaro e as igrejas neopentecostais têm um trabalho imenso no subterrâneo, eu esqueci de citar o Steve Bannon e as grandes corporações do mundo inteiro que têm interesse no Brasil, né? Porque a gente não pode achar que estamos numa ilha e que só conversamos entre nós. Existem muitos interesses no Brasil, o Brasil é estratégico no mundo, né? O maior produtor de alimentos, né? O maior produtor de carne e cereais, e também grande como se diz, fornecedor de minérios, né? Para o mundo inteiro, inclusive o nióbio. Então, nós temos que saber quem nós somos, afinal, né? Mas entrando nessa questão, Regis, que eu acho que tu coloca bem também, eu entendo que a PL 2630
ela tem 3 pautas e não uma só. Né? O nome dela, PL das fake news, é um equívoco. É um equívoco porque leva para um lado onde quase todos nós concordamos, que somos contra a fake news, menos quem divulga fake news, é óbvio, né? Mas, assim, quando se discute a PL da 2630, se está discutindo as fake news, tá? Está se discutindo a remuneração das plataformas e dos veículos, que é diferente de plataformas, né? E está se discutindo também os direitos autorais dos jornalistas, artistas e tudo mais, e produtores em geral. Então, eu identifico 3 pautas e não uma só. Por isso que a discussão se dá de uma forma confusa, porque um está se referindo às fake news e outro está se referindo à remuneração. Né? O ponto menos polêmico é dos direitos autorais, mas isso eu acho que é interessante que exista. As 3 pautas são importantes, só que nós temos que encaminhar de maneira mais pedagógica e menos ufanista, menos torcida. É claro que agora, no processo do parlamento, dos debates, essa diferenciação pode ocorrer. Não quer dizer que vá ocorrer. Eu não me lembro como é que ela foi encaminhada no Senado, mas me parece que o Orlando Silva acabou, durante esse processo que ela está tramitando, incorporando várias novidades dentro do projeto que pode ter sido criada essa confusão. Né? Então, quando tu vê, por exemplo, o Ricardo, debate... Oi. Ricardo, e uma questão. Sim. Tu achas que faltou debate, faltou preparação? Porque eu sei que esse PL está sendo debatido há 3 anos, ou essa questão aí do controle dessas... Faltou debate com a sociedade? O que teria faltado para orientar melhor essa assimilação desse debate, que é um debate técnico? Aí que está ótimo. Eu acho que o governo deveria aproveitar este momento agora para fazer um grande debate na sociedade, não um debate com grupos corporativos que têm interesse em remuneração ou em direitos autorais ou isso ou aquilo, mas um grande debate, porque esse processo é pedagógico. Esse processo nos liberta dessa dependência do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, disso e daquilo. Nos leva para as ruas, que é o que todo mundo quer. Não só para as ruas, porque para ir para as ruas tem que ter organização. Nos leva para as organizações. Então, eu acredito que nós devemos aproveitar esse momento para fazer o debate, porque ele recém começou, Regis. Ele não acontece há 3 anos, coisa nenhuma. Se acontece, ela acontece em pequenos guetos, em pequenos grupos corporativos, com os interesses específicos. Nós temos que fazer um grande debate. E é aí que eu separo em 3 pautas. A questão das fake news, que é importante, a questão da remuneração, que também é importante, e a questão dos direitos autorais. Então, vamos entrar na questão das fake news. É o debate que está se dando entre a direita e a esquerda, a questão das fake news. Entendeu? Esse debate é importantíssimo, está se dando e é importante que ele aconteça, porque a direita do Brasil só vive em base de fake news e da religiosidade, da sua religiosidade, não respeita as dos demais. Tá? Então, esse debate é importante, tinha que ser tratado assim, separado. A questão da remuneração é o debate que está se dando entre a mídia independente. Tá? Por quê? Porque tem uma parte da mídia independente que depende das... Olha, é independente, mas depende. É independente, mas depende de verbas do Google. Tá? Então, é óbvio que eles estão defendendo interesses legítimos, porque eles dependem dessas verbas para sobreviver. O seu modelo de negócio foi montado dessa maneira. Se houver algum descompasso na remuneração, eles vão para a falência. Então, é importante que esse debate também seja feito de forma separada e dê mais segurança para esses veículos independentes da sua sobrevivência. Então, o debate recém começou.
Recém começou. Então, é importante que ela tenha sido adiado para a gente da esquerda, como vocês estão fazendo, levar esse debate para a população, para os usuários também. Porque, em última instância, por exemplo, vamos pegar o exemplo das fake news. Se fala lá que vai haver o dever de cuidado, né, das plataformas, que é um avanço em relação ao que havia antes, que era como é que se chama, Lúcio, me faltou aqui, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet controlava os usuários. Agora nós estamos avançando para controlar as plataformas. Tá, mas quem é que controla? Só as plataformas se autocontrolam? Quem é no Brasil que vai controlar o que a plataforma nos envia ou o que ela não nos envia? Isso não está muito claro ainda. Existe lá uma ideia de que vai ser o Ministério Público. O Ministério Público tem condições de fazer esse controle? Vai ser o Ministério da Justiça? Tem? Qual é a participação da sociedade civil nesse processo de controle e de fiscalização? Acho que é importante deixar claro. Sobre a remuneração, também é a mesma coisa. Vamos fazer cenários de cálculo. Quanto entraria, quanto... porque eu estou vendo companheiros da mídia independente se agredirem porque não tem um cálculo, não tem um cenário criado, entendeu? Então, recém está começando o debate, e é importante que ele aconteça, é importante que haja, inclusive, esse enfrentamento de opiniões, porque vão se esclarecendo essas questões sobre o grau de independência da mídia, né? Vão se esclarecendo outras coisas que estão por trás desse grande debate importante. Sobre a questão dos direitos autorais, ninguém polemiza. Eu acho que é importante, Daniela, deixar claro que nós, simples mortais, temos pouca ingerência sobre o que vai ser decidido lá. Tá? Nós estamos muito desarticulados e muito dispersos. Nós estamos muito, como dizia um grande pensador, só na constatação. Tá? Nós estamos com pouco poder de ação. Tá? Isso é importante a gente dizer. Então, o que está acontecendo agora é um congresso com maioria conservadora, debatendo o destino da nação. Tá? Isso tem que ter consciência disso, porque se a gente quiser ter poder de uma força, a gente tinha que estar mais organizado, inclusive não só em relação aos partidos, como também em relação aos movimentos sociais, né, sindicatos e tudo mais. Eu diria que o Brasil tem uma experiência boa de conselhos, sabe? O Brasil tem uma política boa de conselhos, é a experiência melhor que o Brasil tem de participação e de controle, de fiscalização, onde a sociedade civil tem bastante participação, bastante representatividade nesses conselhos. Eu acredito que seria o ideal caminhar por aí, agora, nesse momento, né? E como eu aposto muito nos processos e não só nos resultados, eu acho que seria um avanço significativo. Criar um conselho, como o Lúcio falou, Coreia do Sul, como é que Lúcio? Tu citaste um exemplo. Taiwan, se eu não me engano. Um fórum, né, com participação da sociedade civil, de diferentes representações. Eu acredito, Daniela, que a internet ela tem uma parte tecnológica, mas ela tem uma outra parte que é antropológica, psicológica, jornalística e tudo mais. Então, esse conselho poderia também ter uma representação diversificada, sabe? Para a gente analisar diferentes olhares, né, sobre o mesmo fenômeno. Eu acredito que é por aí. Agora, num congresso conservador, eu não sei se isso se daria. É que esse órgão ele não tem um papel de censura, isso é importante deixar claro. Ele vai detectar e vai encaminhar para os órgãos competentes, no caso a justiça e tudo mais, né? Talvez alguma medida cautelar, alguma coisa desse tipo, mas ele não tem o papel de censor. Como eu te disse no começo, disse para vocês, eu estou desde 2013 tentando fazer esse bom debate com as forças de esquerda. O que eu vejo, o principal problema, Regis, é que a cultura analógica das forças de esquerda ainda quer falar sobre a cultura digital e não consegue transmitir.
entendeu? A cultura, eu não estou fazendo crítica pessoal, é a cultura analógica. A pessoa não compreende a complexidade do fenômeno. Então, querem eles fazerem o discurso, em vez de contratar o Lúcio, por exemplo. Né? Então, eles ficam contratando os Janones, entendeu? O Janones, por exemplo, vamos pegar um exemplo, existe 3 níveis de trabalho que tu pode fazer na comunicação. Acho que vocês compreendem bem isso. Uma questão é agitação, uma segunda questão é propaganda e uma terceira é formação. Né? Eu acho que a esquerda brasileira ela está recém aprendendo a questão da agitação, que é onde o MBL, o bolsonarismo, sabe fazer muito bem também. Eles criam um fato e transmite aquele fato para diversas redes que eles já construíram. Né? Mas eles já vêm construindo essas redes desde 2018, lá naquela greve das transportadoras. Lá eles construíram uma grande rede, e quando eu falo eles, lembrem sempre, eu estou falando de Steve Bannon, eu não estou falando só do carinha que trabalha no comitê, como é que é, do mal, como é que é, não me lembro agora. Existe uma equipe internacional atrás, tá? E esses caras são especialistas. Aí eles vão capacitando. Eu acompanhei várias formações, por exemplo, das igrejas neopentecostais. Os caras fazem formação. Agora eu te pergunto, a esquerda faz formação assim intensa? Não faz. Chama o Janones, chama o Felipe Melo, entendeu? Chama, porque a esquerda ainda não entendeu que a cultura digital é diferente da cultura analógica. Embora eu defenda que nós devemos focar sempre no presencial, mas com o digital, não ficar só no digital como está hoje. Hoje a esquerda está no digital, não se reúne mais, os sindicatos estão esvaziados, as associações nossas estão esvaziadas, mal tu ouve falar no MST e no MTST, né? Então, é importante a gente aprender com esse momento, Regis, que o mundo está nos dando, tem mais males que vêm para bem, né? Eu acho que, eu estou contente que atrasou um pouco, eu acho que tem que aprovar a parte das fake news e depois regulamentar, tem que aprovar a parte dos direitos autorais e depois aprovar, e a parte da remuneração, eu sugiro que se crie alguns cenários, porque senão essa briga entre nós vai se perpetuar. Como disse o Lúcio, é uma questão muito complexa, que exige sobrevivência, que requer, que ameaça a sobrevivência de alguns veículos. Então, é importante separar em 3 e fazer esse tipo de encaminhamento. Mas, respondendo a tua pergunta, a esquerda analógica tem que perguntar para os digitais como é que se dá o fenômeno no subterrâneo, porque senão eles ficam só pensando que é um jornalzinho e uma televisãozinha.